Boa tarde, tudo bem, galerinha? Como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, e a prof tá com saudade de vocês. Então, hoje nós vamos para a próxima videoaula, e essa videoaula nós vamos trabalhar um pouco agora do capítulo 4, ou seja, nosso tema agora é a Revolução Francesa, um dos grandes referenciais, uma revolução que marcou a história contemporânea. Ela é um marco entre a história moderna e a história contemporânea. E a Prof. Fábio, então, vai trabalhar justamente essa revolução como um dos fatores fundamentais para a formação dos nossos direitos, né? Vai ser os franceses que vão levar aos direitos que hoje são pelo menos comum a grande parte do mundo ocidental, né? E em algumas outras regiões do mundo oriental também. Então, para iniciar, a gente vai pensar que um processo revolucionário que durou 10 anos, então teve inúmeras fases a Revolução Francesa. E a Prof. Fábio, então, vai trabalhar nessa primeira aula, nessa primeira parte, os antecedentes, né? E os primeiros antecedentes é a França do século XVIII, ou seja, a França era no século XVIII o maior país em número populacional, em contingente populacional. Aproximadamente 25 milhões de pessoas, 25, 26 milhões de pessoas viviam na França. 80% dessa população vivia nas áreas rurais, ou seja, a França ao mesmo tempo era um gigante, mas um gigante atrasado, que não tinha se inserido na industrialização, como estava acontecendo na Inglaterra, processo de industrialização ao mesmo tempo. Além disso, uma França que tinha um absolutismo que é um parasita, como assim? Sugava, né? Arrancava o couro da população, né? O Luís XVI, da família Bourbon, ele gastava o dinheiro arrecadado dos impostos em palácio, como o Palácio de Versalhes, com aproximadamente 1.100 quartos, né? Quase 1.000 fontes. Festas badaladas era. Só para vocês terem noção, o Palácio de Versalhes tinha aproximadamente 20.000 pessoas vivendo, né, com os empregados, tudo dentro daquele palácio. Aquele Palácio do Rei. Um dos palácios, né, ele tinha outros. Então, festas, banquetes, pensões, ou seja, o Estado sustentava a igreja vivia dos impostos do Estado, os nobres também viviam dos impostos do Estado e, galera, a coroa francesa se envolvia, nós vamos ver, em guerras inúteis, travadas, gasto militar, gasto com armamento e derrota nessas guerras. Fora as restrições, taxações e monopólios. Como assim? A coroa que controlava o comércio, beneficiava os grupos a qual recebiam apoio, né, a qual apoiavam a coroa. E o excesso de impostos travava o crescimento tanto econômico quanto social que a França vivenciava naquele momento. Então, basicamente, a gente tem uma sociedade, aqui o último tópico, galera, uma sociedade tal como essa imagem, olhem a representação de uma charge da época. Nós temos, então, aqui o segundo estado, que é a nobreza, o primeiro estado, que é o clero, e aqui nós temos o povo curvado, sustentando os privilégios de uma vida luxuosa, de uma vida a qual eles não trabalhavam, de gastos excessivos, e isso atrasava o desenvolvimento da França. Então, basicamente, nós temos uma grave crise ambiental no século XVIII. Como assim? Essa antecedente é a crise ambiental que vai afetar uma crise econômica. Como assim, prof? A crise econômica basicamente vem do atraso da industrialização e do gasto.
E a crise ambiental no século XVIII foi uma sucessiva onda desde 1787 de seca, fome, né? A população camponesa passava fome, tinha que pagar altos impostos e sustentava os privilégios do rei. E essa crise ambiental somou-se à Guerra dos 7 Anos. Como assim? A coroa francesa, guerreou contra a coroa inglesa por 7 anos para disputar o território do Canadá. Então, ali no continente americano, houve essa disputa territorial por causa do comércio de couro, peles ali na região do Canadá. Mas isso abalou a economia bastante, porque gastou-se e foi derrotado. Somado a esse fator, nós temos então a fome se alastrando, ou seja, fruto da crise ambiental, e diante disso as ideias iluministas começam a crescer, né? Nós vimos que a França foi o berço do iluminismo, a gente leu essa imagem nas aulas anteriores, e aqui os filósofos iluministas se reuniam e faziam uma grande crítica ao antigo regime, ou seja, criticavam essa estrutura de privilégios e de crise que a sociedade francesa estava se aprofundando cada vez mais. Ou seja, o antigo regime estava sofrendo um grande abalo. Críticas, crise, pobreza, miséria, falta de industrialização, e a burguesia também criticava toda essa estrutura. Então, para a gente voltar a essa questão da sociedade, nós temos uma sociedade estamental. Lembrando, estamento é quando você nasce naquela classe. Por você ter nascido nela, você tem privilégio. Então, nós temos a sociedade francesa dividida em primeiro estado, que representava o clero, a igreja. O segundo estado, cerca de 2%, que era a nobreza, ou seja, reis, rainhas, condes, duques, marqueses. E esses dois, olha o que a prof pôs, eles tinham cargos políticos, terras e não pagavam impostos. Ou seja, além de tudo isso, eles tinham privilégios de não precisar se preocupar porque tinham os salários do rei. Terceiro estado, olha, galera, é uma população enorme. Imaginem que alguns dados apontam que 26 milhões de pessoas eram do terceiro estado, né? 400 mil pessoas do primeiro e do segundo estado. Ou seja, 26 milhões sustentavam 400 mil pessoas. Então, quem era o terceiro estado? A gente tem os burgueses, os operários, que eram poucos, né, porque a industrialização era ainda muito tardia, 80% de camponeses. Tinha uma galera que era desempregado, não tinha uma renda, não tinha um trabalho, que eram os sans-culottes, pessoas muito pobres. E essa galera sustentava essas duas aqui, ok? Então, a sociedade estamental de privilégios. O primeiro e o segundo estado, então, montava em cima do terceiro estado. Pois bem, toda essa situação de crise, nós temos, então, um fato bastante importante, que é o quê? O rei Bourbon precisa tentar achar uma solução, porque a arrecadação de imposto estava baixa, né? E aí nós temos o ministro Jacques Necker, e o Jacques Necker aconselha o rei a aumentar os impostos. Só que houve muitas críticas com essa situação de aumentar os impostos. Então, o que o rei fez? Convocou os estados gerais, que não se reunia, que foi criada uma assembleia de deputados para ser um conselheiro do rei, não se reunia desde 1614. Então, em 1789, eles foram convocados, os deputados, para decidir qual que era a pauta? Aumento de impostos. Então, a reunião que era para consultar, membros do primeiro, segundo e terceiro estado discutiram, então, essa questão dos tributos, de aumentar os tributos. É uma situação que a gente tem no país hoje, crise
e o governo discute a questão da arrecadação e, por sua vez, decide aumentar os impostos. Não é nada diferente do Brasil hoje. Então, divergências. Os deputados se reuniram em maio e naquele dia em que eles se reuniram no palácio, lá na sala de votação da Assembleia, eles começaram a discutir e não entraram num acordo. Por quê? O sistema de votação na França não era por deputado. Porque se fosse por deputado, nós teríamos 100 mil deputados do primeiro estado, 300 mil deputados do segundo estado e 26 milhões de pessoas do terceiro estado. Mas não, era por deputados, então tinha 247 do primeiro estado, 188 do segundo estado, só que 500 deputados do terceiro estado. Nesse salão aqui, eles tinham que se reunir. Mas como eles começaram a brigar, o rei fechou as portas, entendeu? E expulsou a galera dali. O pessoal do terceiro estado se retirou dessa sala, desse salão que aqui está na imagem, e o que eles fizeram? Foram para o salão do lado e decretaram a Assembleia Nacional, ou seja, uma nova Assembleia que não reconhece mais o rei. Então, o que a gente tem? O terceiro estado, né, declara, os deputados do terceiro estado declaram a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles vão fazer novas leis para a França. Segundo, nós temos uma guerrilha que se espalha, os burgueses se negam a pagar impostos, o rei dissolve a Assembleia Nacional Constituinte e aí a burguesia cria um exército próprio. Olha a tensão, ou seja, uma milícia burguesa que vai resistir contra o rei. Próximo, a revolução se espalha pela França. No campo, os camponeses, desculpa gente, problemas técnicos, os camponeses queimam propriedades de senhores feudais, prendem padres, queimam igrejas, nas cidades propriedades são atacadas, palácios do rei, e a gente tem uma grande revolução se espalhando nesse momento. E com esses protestos, galera, nós temos a revolução, então, se espalhando. E o auge de maio até julho, o auge vai ser justamente em 14 de julho de 1789, que é um marco histórico, que é a tomada da Bastilha. O que é a Bastilha? Era um castelo do rei, onde ele prendia todos os opositores a ele. Quem se opusesse às suas ideias, ele prendia. E a população, então, toma este castelo, né? É o símbolo da Revolução Francesa, o marco, porque a Revolução agora ela toma proporção de guerra civil. Então, 14 de julho, nós temos a tomada da Bastilha, é o marco da Revolução Francesa. E aí a gente fecha essa fase, a primeira fase, que é a Assembleia Nacional, ou seja, de maio de 1789 a julho, a gente vai falar em agosto, nós temos então essa guerra se espalhando na área rural e nas áreas urbanas. Não se esqueçam que a sociedade é estamental, o primeiro e o segundo estado têm muitos privilégios, podiam decidir porque eles não pagavam imposto, então é óbvio que se não ocorresse a revolta, eles iam votar a favor do aumento de impostos. E para a gente fechar então, um beijo, saudade de vocês. Façam atividade para fixar esse conteúdo da página 41, 42 e 44. Um beijo, bom final de semana, bom feriado.